pessoal, mais um Filosofia da Graça. Eu costumo justificar esse título, porque a graça é uma palavra muito profunda. Talvez o nosso saber não consiga alcançar, identificar o que é a graça. Aí, Sofia, em grego, quer dizer sabedoria. Se a nossa sabedoria não alcança o que é graça, a sabedoria de Deus, certamente. Por isso, filosofia da graça. Seja bem-vindo. Não esqueça, por favor, dos 4 movimentos que eu peço. Sempre eu peço isso. Inscreva-se no canal, curta o canal. E não esqueça de comentar e também de compartilhar. Hoje temos um convidado muito no meu coração. Vocês verão ao longo do tema, eu ainda fui privilegiado na vida porque nós aniversariamos juntos, no mesmo dia. Olha só, além de amigo, meu irmão. Eu quero convidar você a permanecer aqui e ouvir conosco. Eu aprendo sempre quando eu escuto meu grande irmão Eduardo Correia. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes, queridos amigos da Rádio Sucesso do Vale. É um prazer fantástico estar com vocês aqui, ter essa oportunidade de conversar com o Mário, trocar experiências, aprender, né, Mário? Eu penso muito assim que, independente da história de vida que a gente tem, você ao longo da sua, eu ao longo da minha, todos nós temos um aprendizado diário, né? E estar aqui com você, estar aqui com todos os ouvintes, para mim é mais um aprendizado, e cada vez que eu posso ou tenho a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, seja ela a profissional e a pessoal que andam juntas, é uma forma de eu revisitar coisas e novamente olhar e falar, puxa, eu acho que eu preciso aprender novamente aqui nesse ponto que precisa ser melhorado, ou eu acho que esse ponto está legal, como é que eu posso ampliar? Enfim, esse é mais ou menos o caminho que eu gosto de parar e pensar sobre a jornada da vida, e uma jornada com propósito, que é basicamente o tema que a gente quis trazer nessa tarde de quinta-feira chuvosa. É verdade. Pelo que eu conheço assim, da sua vida, esse título ele ficou muito bem colocado. Né? Como você explica essa jornada com propósito? Eu sei, mas quem está ouvindo não sabe ainda como as coisas se encaixaram, se identificaram. Legal. Eu acho assim, acho que é importante eu ir lá no comecinho da minha vida, contar um pouquinho, porque como passa por questões pessoais que impactam a sua vida adulta pessoal e também sua vida profissional pessoal, é importante todos conhecerem um pouquinho e saberem da onde vêm as coisas e como elas estão e como elas tendem a ir daqui para frente, né? Então eu pela graça de Deus, eu nasci num lar evangélico, presbiteriano, e tomei uma decisão por Jesus lá atrás. Mas esse lar, em algum momento da minha vida, ele sofreu uma grande ruptura, porque na década de 80, né, era incomum você ter pais separados. Eu me recordo quando os meus pais se divorciaram, que foi em 88, eu era de uma classe de 40 alunos aproximadamente, eu era ou eu e mais 2, que tinha uma situação
similar, né? E hoje a gente vê uma situação diferente, mas na época isso me trouxe muito problema pessoal, insegurança muito grande, etc e tal. Eu, com a saída do meu pai de casa, eu acabei assumindo muito cedo um papel de líder da família, ou uma posição de homem da família. Eu tinha 13 anos de idade à época, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã 1 ano mais nova que eu e um caçula 5 anos mais novo que eu. Isso, por um lado, me amadureceu bem ou mal, né? Com consequências positivas e também negativas, mas me amadureceu muito cedo. Parte dessa minha jornada de criança e adolescente, ela foi meio machucada por isso, né? E nesse intuito, né, de ser a liderança, eu naturalmente comecei a procurar muito cedo uma autossuficiência. Então, o meu grande sonho lá atrás era ser piloto de avião militar, né? Esse era um sonho que eu queria muito, exato. Poucos conhecem esse desejo, esse sonho que eu tive lá atrás, né? Mas infelizmente não aconteceu, mas eu tive que estudar muito para acontecer. Em um determinado momento isso não aconteceu, por diversos fatores, de cancelamento do curso, perdeu o timing, aquela coisa toda, e eu acabei derivando então todo esse meu esforço, porque é extremamente alto o nível de exigência para você passar num colégio militar e você se tornar um piloto de caça, etc e tal. Eu derivei isso para as questões de estudo e, naturalmente, faculdade e trabalho. Então, assim, para mim, aquela gana de ter visto um casamento que eu vi, dos meus pais, que eu via muito sólido, e em algum momento eu vi que não era mais sólido, eu falei, não, eu preciso trabalhar ou fazer por merecer e acontecer, e eu quero ser bem sucedido, e eu quero trazer dinheiro para minha casa, não gosto de ver minha mãe chorando, a gente passou por momentos de uma certa escassez. Então, assim, aquilo veio muito forte dentro do meu coração. Com Cristo na minha vida, né? Eu frequentava minha mãe, sempre foi uma pessoa muito inspiradora, no ponto de vista de estarmos em comunhão com Deus, irmos à igreja todos os domingos, participarmos dos grupos de jovens, estar próximo, tentar, dentro do possível, né, acolhendo as necessidades dos filhos, porque ela também teve a necessidade de voltar a trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Então, assim, essa gana me fez a olhar e conviver com alguns amigos, e esses amigos acabaram me direcionando uma vida para o mercado financeiro. Então, eu falei, poxa, é o mercado financeiro que eu acho que vai conseguir me dar o que eu procuro. E aí, Mário, foi muito legal, porque eu entrei dentro do mercado financeiro. Eu sou paulistano de nascimento, mas eu digo que eu sou paulucho, né? Que é um gaúcho de coração, porque eu estou há 15 anos aqui já no Rio Grande do Sul. Minha esposa Carol é porto-alegrense, meus 4 filhos são porto-alegrenses, nascidos no Mãe de Deus, enfim, eu brinco nos termos assim mais técnicos do mercado. Eu perdi o meu market share, né? Eu vim paulistano 100%, hoje eu sou a minoria lá dentro de casa, mas eu não me incomodo, porque realmente eu amo muito essa terra, eu amo muito as pessoas daqui, eu amo muito a cultura, eu amo muito o senso que essa terra tem de valorização de coisas que para mim são muito importantes. Mas voltando, então eu fui para o mercado financeiro. E nesse mercado financeiro eu consegui e comecei a conseguir desenvolver bem as atividades. E no meu coração, como eu te falei, né, essa gana, esse propósito, qual que era o meu propósito? Na minha cabeça lá, quando eu entrei no Citibank, que foi meu primeiro emprego, né, dentro do mercado financeiro. Há 27 anos? Aproximadamente isso. 27 anos de mercado financeiro. 27 anos de mercado financeiro. Eu entrei em 96, para você ter uma ideia, no mercado financeiro, mas eu tenho mais tempo de carteira. Mas há 27 aproximadamente anos atrás, eu entrei então no Citibank e falei, não, eu quero ser presidente dessa empresa. E, cara, construí, ou tentei dentro do possível, construir as possibilidades para isso acontecer.
E aí, Mário, assim, eu vou tentar traçar um paralelo nesse pedaço da vida, porque ela é um paralelo interessante, né? E eu imagino que você, que também teve uma vida muitos anos longe de Jesus e hoje completamente diferente, eu tenho certeza que tu vai me entender. E eu espero com as palavras tentar transmitir isso para os nossos ouvintes, porque isso pode despertar muitas coisas bacanas no coração deles e eles busquem a verdade que é Jesus. Então o que foi esse paralelo, né? O paralelo foi o seguinte: ao mesmo tempo que eu estava com um propósito de vida, de ser bem sucedido, ser presidente, diretor, e até aí não tem problema nenhum, eu estava vivendo uma vida meio paralela. Por que paralela? Na vida pessoal eu fui, na profissional eu fui obtendo mais ganhos, eu fui evoluindo, eu fui ganhando dinheiro, eu fui subindo de posição, eu fui ganhando relevância, eu tinha uma questão muito forte com imagem, né? Então eu precisava aparentar uma imagem de bem-sucedido. E aqui eu quero fazer um parênteses antes de voltar para os paralelos. Eu nunca me esqueço que uma amiga minha uma vez virou para mim e falou assim: cara, tu tá vestido como se fosse o Kit babaca. Eu falei: cara, aquilo me chocou, Mário. Por quê? Eu andava de terno no banco em São Paulo, paulista, tu tinha que andar de terno todo dia. Eu usava a camisa que eu mandava fazer em alfaiate, com abotoadura, caneta Montblanc no bolso. E na época, muitos podem rir, mas é verdade, a gente tinha um celular chamado PT550, que era um tijolo, que você ainda tinha que andar com umas 3, 4 baterias, parecia que tu estava armado, né? Verdade. Então assim, quem olhava daquilo ali, e olhava, até transmitia uma imagem, talvez, de bem-sucedido, mas por outro lado apresentava uma repulsa e um distanciamento muito grande, porque aparentava uma arrogância. E é verdade. E isso foi norteando então essa minha busca, e no paralelo, na vida pessoal, ao mesmo tempo que eu estava seguindo dentro da igreja, indo todo domingo, etc e tal, mas vivia uma vida meio doida. Então assim, a minha vida de igreja era sábado à noite, lá no Encontro dos Jovens, e domingo de manhã no culto. Mas de segunda a sexta-feira, trabalho, barzinho, festa, balada, tudo que você possa imaginar. Então uma vida paralela, complexa, uma vida paralela que aos olhos de Deus não era agradável. Aos olhos de Deus não era agradável. Então assim, quando eu falo de ter propósito, essa etapa da minha vida, ela tinha um propósito legítimo. Era tentar ser bem sucedido, sustentar minha família, era legítimo. Só que no meu coração, o fundamento dessa busca estava errado. Porque não era para eu honrar a Deus, era para eu me honrar através da minha imagem, através da minha posição, através das coisas que eu estava conseguindo conquistar, carro, moto, casa, viagem para fora do país, coisas assim. Então assim, isso foi ganhando cada vez mais peso, porque eu do City passei pro Bank Boston, do City eu passei pro Unibanco, do Unibanco eu passei pro Bank Boston, do Bank Boston eu passei pro Itaú, do Itaú eu passei pro Safra, morando fora, trabalhando fora. Isso era o desejo de todo homem que trabalhava em uma instituição financeira, trabalhar numa instituição lá fora ainda. Então Deus me permitiu essas coisas com o objetivo de mostrar que Ele sim poderia dar, permitir eu ter, mas com uma grande lição, que é o segundo bloco que eu vou querer abordar daqui a pouquinho com você e com os nossos ouvintes. E isso, óbvio, Safra lá fora, morando no Caribe, nas Bahamas, viajando de executiva, tudo isso enche o coração do homem de uma grande vaidade, de uma arrogância muito grande.
E um problema é que se você não toma cuidado, cada vez mais essas teias pequenas de pecados vão te deixando duros como uma teia de aranha. E aí você vai perdendo a tua mobilidade, tu vai perdendo o calor da tua relação com Jesus, tu vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais complexo, aí você deixa de orar, você deixa de louvar a Deus, você deixa de escutar um louvor, cara, tu se embranha numa teia de aranha e tu fica completamente imobilizado. Então assim, essa primeira etapa da minha vida, que eu gosto de dizer que é uma jornada com um propósito, que ela mirava no alvo, né? Então eu quero destacar a importância aqui da preposição no alvo, né? No alvo, só explicando um pouquinho sobre isso, às vezes você tem um alvo lá que você está atirando um dardo ou alguma coisa assim, você até acerta o alvo, mas não necessariamente é o acerto mais eficaz, ou o acerto que agrada a Deus nas tuas atitudes, né? Então tem um conceito para mim na minha vida muito importante, né? Deus permitiu um monte de coisas desse lado aqui, profissional e pessoal, tristezas e alegrias, mas ao longo dessa jornada também, como tu abriu o nosso tempo aqui, hoje eu posso ver e vejo como ele foi gracioso comigo, como a graça dele superabundou sobre a minha vida, como a misericórdia dele superabundou sobre a minha vida, não permitindo alguma coisa mais extrema, um problema, uma fatalidade, qualquer coisa que seja, né? Então esse primeiro bloco aqui que eu queria destacar sobre uma jornada com propósito, reforçando, é isso, eu tinha um propósito, eu tinha dentro da minha cabeça uma jornada que eu queria alcançar um propósito, só que eu estava acertando no alvo com algumas coisas que não estavam 100% em concordância e do agrado de Deus na minha vida. Bom, isso mudou em um determinado momento e começou a mudar. Graças a Deus. Começou a mudar lá fora. Eu não percebi isso, né? Mas alguns anos depois eu percebi. Então, em 2009, a gente teve aquela grande crise do mercado financeiro mundial, que foi a bolha americana, né? E aquilo ali foi um devastador para todas as instituições financeiras no país e no mundo inteiro. E eu estava lá nas Bahamas, em Nassau. E aquilo ali acabou ocasionando, até pelo enxugamento dos quadros das instituições, acabou ocasionando meu desligamento. E na minha cabeça, Mário, quando eu saí do Brasil, eu falei assim, cara, eu não quero mais voltar para cá. Entendeu? Eu quero fazer minha vida lá fora. Agora que eu estou no saco, arrogante. Todo mundo pensa isso. Não, e aquela arrogância, vou deixar esse treco para trás. Agora eu estou no SAF, eu estou não sei aonde, daí eu vou para os Estados Unidos, E aí aconteceu essa situação e eu realmente fui tentar me recolocar no mercado americano, que era o mais próximo dali, ou empreender. E nenhuma dessas alternativas aconteceu, porque eu tenho certeza que hoje eu posso falar, mas na época eu não tinha essa visibilidade, que Deus estava no comando dessa situação, porque foi a partir desse período que eu fiquei sem trabalhar, que eu comecei a ter uma série de situações que foram aparecendo na minha vida para apertar o meu ego, apertar a minha arrogância, para me quebrar literalmente em toda a forma como eu estava pensando, com a forma que eu construí errada sobre uma jornada com propósito. Bom, não deu certo os Estados Unidos, cheio de restrição por causa do governo protegendo os americanos da crise, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, o que tem que fazer é voltar para o Brasil, que é onde eu basicamente passei a maior parte da minha vida profissional. Lá vou reconectar com os meus colegas, meus amigos, e aí veio então a oportunidade, voltei para o Brasil, né? Veio a oportunidade de eu receber um convite para vir trabalhar aqui em Porto Alegre, no Sicredi, com um ex-diretor meu de Citibank, há muitos anos atrás, que estava estruturando o time, e me convidou para vir. Então, eu entrei, nunca me esqueço, porque foi um dia
parecido com esse que nós estamos vivendo hoje, muita chuva. Eu entrei no escritório do Sicredi ali na CIS Brasil, perto do Triângulo, achando que era um bate-papo e que, enfim, iriam ter vários processos, mas eu entrei às 8h30, 9 horas da manhã e fui sair 9h30, 10 horas da noite. E minha última reunião foi a reunião com esse meu amigo e diretor, que falou, cara, e aí, quando é que tu começa? Eu falei assim, como assim, como é que tu começa? Não, cara, aqui já está fechado. Eu falei, fechado como? Mas eu não estou sabendo nem de proposta, de nada. Ele falou assim, não, cara, pode ir lá conversar com a pessoa do Recursos Humanos, definam lá mais ou menos o que é, e vem pra cá, quero você aqui daqui 15 dias. Eu falei, tá bom. Então, tô bem. Tava sozinho, né, Mário? Eu brinco que eu fui com a intenção de não voltar, então eu me desfiz de tudo aqui no Brasil, fui com 9 malas e voltei com 9 malas. Olha aí. E eu voltei, quando eu cheguei em Porto Alegre com as mesmas 9 malas que eu fui morar fora, começou então um processo bem interessante, porque, primeiro, você chega numa terra como Porto Alegre, eu vim muito bem empregado, eu estava numa posição bem interessante, tem muitos atrativos que te desfocam das coisas de Deus. Você sabe disso, nós somos homens, né? É muita coisa, é conversa com um, barzinho com outro, festa. Em Porto Alegre, para a época, e pelas condições que eu tinha vindo com o trabalho, era uma saída relativamente barata, e aí eu me envolvi nisso. Mas dentro do meu coração, aquela decisão que eu tomei aos 9 anos de idade, né, de tomar uma decisão por Jesus, sempre vinha uma beliscada moral, que é o Espírito Santo, que falava, cara, meu, pá. E aí eu saía, fazia, acontecia, no dia seguinte me dava uma grande ressaca moral, isso machucou muito, né, porque você fica, quer tentar acertar, mas não consegue. E aí a luta, né, a nossa luta humana, da nossa carne contra a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, que a palavra de Deus fala sobre isso. Claro, sim. E então eu também, vindo para Porto Alegre, pedi conselho para 2 amigos, um primo e outro amigo, que igreja eu poderia frequentar. E eles me indicaram a igreja que hoje eu frequento, que é a Igreja Batista de Montserrat. Eu comecei a frequentar a igreja, tentando viver a mesma história que eu comentei nesse primeiro bloco de história sobre a minha vida. Só que pode falar. Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Claro, nessa virada. Você chamou de primeiro bloco e segundo. Você estava lá fora, de repente foi desligado, né? Mas tinha conhecido Jesus. Sim. Também. Eu queria provocar uma palavrinha aí. Quando você foi desligado e nessa travessia de volta para o Brasil, aqui, houve uma frustração? Bom ponto. Sim, esse ponto trouxe para mim um sentimento de falência. Eu acho que a palavra é falência, porque eu não quis mencionar para não aprofundar tanto, mas um pouquinho antes de eu ir para Nassau, eu tinha já tido um primeiro relacionamento e um casamento, que eu tinha me divorciado. Né? Então, assim, naquele momento, divórcio, até tu conheces bem o tema, ele tem um impacto muito forte, como se fosse a perda de um ente querido. E aquilo ali para mim foi muito complexo. E ter acontecido 2 anos e meio, 3 anos depois dessa situação, veio esse mesmo sentimento dessa, não fui bem sucedido, falhei, errei, o que aconteceu? Mas ali eu já enxerguei, sabe, Mário, eu comecei a enxergar um tratamento de Deus na minha vida, que era me chacoalhar de toda essa viagem, entre aspas, que eu estava vivendo, achando que estava certo, que meu propósito era ser bem sucedido, e se eu levasse
dinheiro e ajudasse as pessoas, eu estava bem. Não, Deus não quer isso. Deus é o dono da prata e do ouro. Ele te dá o privilégio, de você participar do processo. É impressionante isso. Incrível. É incrível isso. Então, assim, essas são coisas assim, interessantes nessa situação que me fizeram avaliar o início disso, porque ali foi o comecinho, né? Deixa eu dizer, é o comecinho da moagem. Sabe a moagem da cana? Claro. Quando espeta a cana lá no moedor, começa a virar o moedor, é o começo. Mas Deus fez muita mais moagem para me colocar no centro de novo. Mas você ia perguntar alguma coisa? Eu provoquei essa palavra, de certa forma, frustração, porque a frustração ela pode nos elevar diante dela, né? Ela nos ensina muitas coisas. E também eu queria deixar aqui uma ideia para quem está nos ouvindo, né? Porque nós estamos num mundo em que muitos pais impedem, de certa forma, a frustração dos filhos, no sentido de que, muitas vezes, a frustração nos provoca uma direção, uma busca de retornar à nossa jornada. Então, de propósito, eu quis encaixar nessa sua virada, do primeiro bloco para o segundo. Quando você falou, eu não tinha intenção de voltar para o Brasil. Mas depois de uma estaca zero, vamos dizer, Exatamente. teve que voltar. E a frustração, ela nos leva a um novo direcionamento, a um alinhamento melhor, muitas vezes, da nossa vida. Eu queria colocar a importância disso. Concordo plenamente contigo. E fazendo uma amarração no meu caso, considerando as coisas que eu também creio na Bíblia e em Jesus, a frustração, Jesus nunca falou que a gente não vai ter situação de dificuldade. Inclusive, o apóstolo Paulo fala isso em diversos momentos nas cartas que ele escreve, né? Mas o que tem de interessante aqui sobre frustração, que acho que serve e continua servindo para mim, mas pode servir, o exemplo que você trouxe das mães, às vezes, que tentam bloquear isso. Você, com a consciência de que Jesus está ao teu lado, ele não falou que ele vai te dar o caminho. Ele não vai te atalhar nada. Exatamente. Ele falou que ele vai estar com você no caminho. Então tem uma diferença muito forte disso. Ele não falou que você não vai ser frustrado, que você não vai ter ansiedade, que você não vai ter angústia. Não falou isso. Mas ele falou assim, olha, eu estou aqui. Eu estou todo dia andando contigo, passo a passo. Ó, eu vou te dar. E aí é também o exercício da fé. Se nós cremos que ele tem o melhor para nós, cara, é o exercício da fé. E aí é muito difícil, às vezes, as pessoas interpretarem isso, porque é tão simples, que eles acham que não é possível. É tão simples entregar a vida para Jesus, que eles acham que não pode ser. É muito fácil. Será que eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não, é tão simples, só que é o exercício da fé, né? A partir do meu encontro com Jesus, eu nunca mais vou ter problema nenhum. Ele vai assim. resolver tudo. Mas eu já estava próximo a você, quando você estava trabalhando na última instituição financeira que você falou aí. Dali para frente eu já estava próximo, acompanhei a sua trajetória aí, não vou entrar, vou deixar você falar aí. Vamos voltar lá eu começando a frequentar a igreja aqui em Porto Alegre, e aí eu me deparei com um retiro muito interessante, que foi um retiro que me marcou. Que foi uma forma, e a própria metodologia do retiro, foi uma forma de me deixar por 2 dias e meio aproximadamente, muito quieto, para estar em contato com Deus, com Jesus.
Então assim, esse momento para mim, em março de 2010, foi um momento marcante, porque ali, nesses dois, por incrível que pareça, né, é interessante isso, uma vida inteira, eu tinha 35 anos na época, né, ia fazer 35 em abril, mas 35 anos, eu passo por um retiro que me chacoalha, porque eu passei todo o processo de demissão, de ficar um tempo desempregado, e apertar isso, aquilo, mexer na minha vaidade, mexer na minha imagem e tal. E aquele retiro vem para derrubar algumas premissas que eu tinha de propósito, para recomeçar a restabelecer. E ali então foi que eu me reconectei de uma maneira mais saudável e do agrado de Deus, para que eu, a partir dali, pudesse, então, construir esse segundo bloco, que aí eu digo que é uma jornada com um propósito, mas um pouquinho diferente, né? Acertando não no alvo, mas acertando o alvo. Olha. Então assim, acertando no alvo, você até acerta um pedaço do papel, não necessariamente o círculo, mas você acertando o alvo, a tua intenção é meter o dardo no centro do alvo. E aí foi bonito porque esse processo mexeu muito comigo, eu tive que revisitar muita história mal construída, brechas, lacunas de caráter, para que eu pudesse me refundamentar e essa refundamentação pudesse fazer com que eu construísse de forma saudável. É que nem a história de uma parede, não adianta, se tu subiu a parede torta, põe no chão de novo, começa na cinta e vai do zero, senão ela vai ficar uma parede torta sempre. E isso Deus permitiu fazer, e foi tão lindo e tão rápido, porque na minha cabeça haviam dúvidas, como qualquer homem, qualquer pessoa, e eu nunca me esqueço, que eu coloquei no bilhetinho lá do retiro, você podia colocar algumas coisas de oração, né? Num potinho lá para as pessoas orarem por ti, e uma das coisas, eu queria ter uma família. Pô, 35 anos de idade, divorciado, cara, eu quero ter uma família, né? E dali daquele retiro em diante, Deus me oportunizou a conhecer a Carol dentro da igreja. Então nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses, pela graça de Deus, com acompanhamento dos pastores. Foi muito legal, a gente vem construindo esse processo. Eu trabalhei dentro do Sicredi por 10 anos, hoje eu estou dentro da Icatu, que também é dentro do mercado financeiro, é uma seguradora de vida e previdência. E eu venho construindo, mas o que é uma jornada com propósito acertando o alvo? As minhas construções, ou melhor, as construções minhas e da Carol, nós, como casal, elas não miram mais se eu vou ter umas férias num resort fora do país. E aí não tem problema, tá, Mário? As pessoas terem isso. É importante a gente não, vamos chamar assim, uma palavra forte, mas é importante a gente não demonizar essas coisas. Porque Deus se agrada disso. Aliás, a palavra em Ezequiel fala pra gente usufruir o que a gente ganha do nosso trabalho. A questão é o como que eu ambiciono, o como que eu tenho a gana para aquilo. O que Deus está falando assim, como que eu quero que você tenha a gana para que o meu reino seja expandido e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus conhece o meu coração e o teu coração, os detalhes do nosso coração. Então assim, Ele vai certamente colocar situações que você vai perceber através do Espírito. Puxa, é o Deus do detalhe, olha aqui. Eu não esqueci de ti, mas eu sei que tu está olhando para as minhas coisas. Veja como é lindo isso, porque é um exercício de fé. Você abdicar dos teus gostos, né, Mário? Eu com a Carol, tu conhece bem a nossa família, né? A gente é muito amigo. Nós temos 4 filhos. Numa sociedade de hoje, ter 4 filhos, o cara ser normal, né? Não é simples, mas eu sou normal. Mas você tem que abdicar de muita coisa. Mas porque a família é mais importante. A união da família, eles conhecerem a Jesus é mais importante. Isso exige tempo, isso exige investimento, isso exige eu abdicar de coisas que eu gosto, que eu sou apaixonado, por falar, não, prefiro estar com meu filho
Como eu fiz no final de semana passado, eu tive uma situação de trabalho, tive que viajar para o interior do Paraná e aproveitei e carreguei ele comigo, porque minha agenda é muito atribulada de viagem. Falei, vou começar a colocar eles nessa, agora estão um pouco maiores, vou começar a colocar eles um pouco nessa junto comigo. Carreguei ele, então nós fizemos, eu fiz o que eu tinha que fazer do trabalho, e no dia seguinte, que era o meu retorno, eu posterguei um pouquinho e nós fomos pescar. Que maravilha. Então assim, olha, com a pesca, cara, o negócio, honestamente, eu nunca amei pesca, ele ama pesca. Não, mas eu já estou imaginando o Davi, Não, ele ficou o crescimento, o extremamente... encontro dele com o pai. Foi fantástico. A gente foi para o meio de um arroio, perto do mar, lá no litoral paranaense. Experiência incrível, um dia lindo, aqueles dias meio fresco, Sim. sem nuvens, céu azul, muito peixe. E em alguns momentos a gente, no trânsito ali, de lá para cá, com o barquinho que a gente estava, eu falei, Deus, cara, tu criou tudo isso aqui. Impressionante. Verdade. Como tu conhece o detalhe das nossas Sim. vidas. Então assim, essa situação vem acontecendo no meu campo profissional. Então hoje, você trabalhando numa seguradora exclusivamente de vida e previdência, cara, a gente pensa sempre em proteger as pessoas. Proteger do quê, né? Proteger essa pessoa de acontecer alguma coisa, essa pessoa não está com uma reserva suficiente para poder se sustentar, se tiver uma invalidez, ou ela falecer e deixar os seus queridos aí, ou a previdência, que é juntar um pouquinho de dinheiro. Então eu fui pensando que, poxa, isso aqui tá agradando a ti, né, pai? Aí outras coisas vão surgindo, e conforme tu vai indo e Deus conhece teu coração, vão pintando novas oportunidades de negócio. Aí pintou para mim, no ano passado, a oportunidade de me tornar sócio de um irmão nosso também, lá na igreja, no ramo de assessoria esportiva, né? Gerir carreira de jogadores de futebol. É um novo aprendizado para mim. Eu não conheço, ele tem 25 anos de experiência, mas ele precisava de um cara que conhecesse o mercado financeiro e tivesse uma visão estratégica de planejamento financeiro e pudesse somar os dons e talentos dele com os meus dons e talentos, e tudo isso a gente colocou diante de Deus para ver se tinha confirmação ou não, para a gente avançar. E estamos avançando. Então tem 6 meninos que a gente de alguma forma está impactando. Meninos que você sabe, a história do futebol é gente muito simples, geralmente com a história de abuso, pai que maltrata, que bate, que não liga. Então tem uma história bonita para contar do que Deus tem feito na minha vida para esses meninos, para eles não errarem o que eu errei, porque errar, por mais que Deus está lá nos protegendo, ele gera cicatriz. E as cicatrizes nem sempre são agradáveis. Você sempre vai olhar para ela, está curada, em nome de Jesus, mas sim, você vai olhar para ela e você vai falar, puxa vida, aquela situação. Né? Então isso foi muito bacana. Também eu comecei a estruturar as questões financeiras da família para avançar em coisas que eu acredito que podem promover o reino de Deus. Então, os meninos do futebol, jogadores, eram uma coisa. Outra coisa, ser e participar do Haggai, o Instituto Haggai, que é um instituto de capacitação e treinamento de líderes cristãos e pastores. Então, assim, quer um negócio mais bacana do que você ajudar esse pessoal sem condição financeira para poder ser capacitado. Às vezes você vê o que a gente está vivendo hoje. Muitas vezes esse terror que a gente está vivendo, caótico das chuvas, às vezes o pastor, o padre, aquela pessoa eclesiástica da região, às vezes é o arrimo no momento extremo. E aí esse cara precisa estar bem amparado, bem estruturado. Então Deus foi colocando o Haggai, a Malta, né, que é a minha empresa de assessoria esportiva, também me colocou numa startup de um cristão, todos do ramo cristão, todos com algum vínculo e sérios do ponto de vista da doutrina da palavra de Deus, da Bíblia. Né? E o último que aconteceu nessas últimas 3 semanas para trás, eu fui convidado por um amigo e também pastor de uma igreja lá de Brasília, para entrar no conselho de administração, para ajudar a estruturar um fundo filantrópico. Então, esse fundo filantrópico é um fundo que vai receber recurso de cristãos
e ele vai ser direcionado em algum momento, a hora que ele ganhar musculatura, ele vai ser direcionado para investimento desses recursos, da receita que esse dinheiro vai gerar, para obras, assistência social, projetos que vão ser avaliados por esse conselho. Foi recente, né? A gente acho que nem conseguiu se atualizar. Então, assim, tentando trazer um pouquinho as diferenças desses dois blocos, né? Sim. Não que Deus não permitiu eu ter algumas coisas no primeiro bloco, Ele permitiu, mas eu não estava acertando o alvo. Hoje, eu estou com uma convicção, uma paz, né? Aquela paz que tu sente dentro de ti, que eu tenho dado um passo de forma muito humilde, Tamara, porque eu como você, como qualquer homem, cara, a gente tem que separar e falar: Deus, por favor, cuida da minha vaidade, por favor, cuida da minha arrogância, do meu orgulho, sabe, do meu ego, me ajuda, porque isso vai me fazer tropeçar, né? A gente viu o rei Salomão se atrapalhou no final da vida dele. Então, assim, esse empreendimento, chama Fonte, né? Esse fundo filantrópico é a mais nova frente que eu tô envolvido, tentando dar atração para isso e colocar de pé algo que eu creio, né, como o Haggai, como a Malta, né, do esporte, como a startup, como o Fonte, coisas que prosperem ou que impulsionem, que ajudem a ampliação do reino de Deus, né? Então Deus tem aberto essas oportunidades. Eu confesso assim que tem coisas assim que eu não procurei, entendeu? Tem coisas que vieram até mim, e aí eu fui analisando, fui orando, fui conversando com a Carol. Sempre. Então, assim, Deus tem sido gracioso com a minha vida, Mário, com a da Carol e das crianças. Sabe, uma parte da sua vida que me tocou muito, eu fui um daqueles lá que estava junto ali, chorando, emocionado, quando você foi para Brasília. Sim. Antes disso, teve aquele período que você tinha saído da sua última instituição bancária. Sim, era o Sicredi, né? Sicredi, banco, financeiro. Sim. E aí ao seu redor teve algumas oportunidades para, a partir dessas oportunidades, fazer uma escolha. Exato. Então eu sempre penso em quem nos ouve, porque a sua vida é uma aula para quem está ouvindo. Desde aquele momento de escassez, eu coloco aqui como o principal, o seu propósito de chegar lá. Você veio numa escalada incrível, maravilhosa, com Deus. Eu agora estou pensando como professor. Eu estava pensando assim, esse primeiro bloco seria um processo de ensino-aprendizagem. Sim. Que então remeteu você para o segundo bloco, agora já procurando um resultado mais efetivo. O que você falaria para a gente diante de oportunidades que vieram a partir da experiência, de um nome adquirido, importante, né? Ao ponto de você escolher, né, aceitar ir para Icatu? Isso. A Icatu lhe custou a mudança da família para Brasília. Você poderia nos instruir sobre isso aí? Legal. Acho que é uma baita pergunta. E que bom que você está com essa memória, porque eu não tinha pensado em passar por esse ponto, mas faz total sentido a gente falar sobre ele. E aí eu vou falar de oportunidades, né? Lá atrás, quando a gente estava para tomarmos a decisão de ir para algum lugar, vou usar dessa maneira, né? Eu tinha 3 oportunidades, Marco. Eu tinha a oportunidade de ir para Brasília, pela Icatu,
e eu tinha mais 2 oportunidades em São Paulo. Inclusive, as oportunidades de São Paulo, elas remuneravam bem mais. Bem mais. Foi interessante isso. E aí, eu acho que o gancho aqui foi eu ter olhado isso junto com a Carol, nos debruçado em oração e falar assim, puxa, o que vai ser melhor para nossa família? Porque se você não tiver sólido na tua família, a tua vida profissional vai ser um horror. Se a tua família não tiver comprada com o que tu vai fazer, vai ser um horror. Porque seus filhos vão te cobrar, tua esposa vai te cobrar, você vai viver uma tensão diária. Então, quando eu me deparei com isso, pegando esse exemplo que tu trouxeste, eu falei, Deus, eu vou dar 2 passos para trás do ponto de vista financeiro. Olha só que coisa interessante. Mas eu acho que para a família vai ser uma experiência fantástica. E foi. Porque, Mário, e aí eu estou usando esse exemplo, mas para todas as outras decisões, como eu falei aqui do Hagai, falei da Pague Condomínio e tal, da fonte, a gente adota essa maneira, essa unidade em espírito, eu e a Carol, né? E a gente compartilha, agora as crianças já estão numa idade um pouquinho mais maduras, mais velhos, a gente compartilha com eles e eventualmente escuta a opinião deles. Mas essas 2 oportunidades, e a oportunidade de Brasília foi muito doida, porque a gente tomou a decisão e quando eu estava para me mudar, entrou o Covid. Eu me mudei para Brasília em junho de 2020, estava naquele alvoroço, aquela confusão, aquela loucura. A gente ficou 6 meses, a Carol e as crianças principalmente, porque eu estava indo no escritório, a gente ficou 6 meses, basicamente, sem sair de casa para ter convivência na rua. Só ia para coisas assim, necessárias, né? O supermercado, a padaria, posto de gasolina, essas coisas assim. Mas 6 meses. E olha que interessante. Foi um momento que hoje eu olho para trás e valorizo o que Deus me despertou, que é, cara, a família, ela vai estar bem em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, em qualquer situação, desde que ela tenha prazer em conviver com ela mesma e entender que isso é de Deus. A família é um projeto de Deus. E se ela não está bem solidificada, ela não deriva bênção para as outras áreas da sua vida. Então, eu gosto de pegar esse exemplo que tu trouxe, porque essa foi uma forma que a gente identificou que Deus usou para a gente poder estar mais conectado, olhando as demandas da família e investir tempo com a família. E coisas assim, estou falando coisas simples, tá, Mário? A gente não podia conviver com nada, mas a gente podia sair, dar uma volta só nós, sentava num parque lá, pegava uma cestinha com bolo, tá. A diversão era essa, estava no meio do Covid. Nem as igrejas à época ali estavam permitindo o culto, era tudo online, né? Era aquela confusão brava. Então assim, o que fica de mensagem aqui? Quando tu te depara com uma oportunidade, você tem que olhar para esses valores bíblicos e ver se eles convergem. Cara, convergem para o que valor, para o que Deus tem. Se eu vou trabalhar 20 horas por dia, exagerando, 14 horas por dia, 15 horas por dia, converge. Você vai ter tempo com a tua esposa, vai ter tempo com o teu filho. Tá, mas a que custo? A que custo? O que você vai querer ter de um filho lá na frente se ele está sem a interação contigo? Uma pessoa que vai te honrar, uma pessoa que vai amar o mesmo Deus que tu ama, são perguntas que a gente faz. E um segundo ponto, né? Então olha isso, oportunidade, olha isso para ver se nada disso fere os valores cristãos, bíblicos. E 2, paz. Paz do Espírito. Deus fala que mesmo diante de tribulação, Jesus fala isso nas parábolas dele, mesmo diante de tribulações,
a gente ora, Deus dá aquela paz para a gente tomar uma decisão, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer. Pedro teve que tomar uma decisão dessa no meio daquela confusão do barco, quando Jesus estava andando sobre as águas. Ele teve que ter paz mesmo com medo, para dar um passo para fora do barco e falar, cara, isso aqui vai me sustentar. Então a paz é um segundo ponto que eu acho que é importante para uma tomada de decisão, que eu entendo que fica debaixo do que Deus tem como sonho, né? Isso é um negócio importante. Muito. Essencial. Às vezes a gente fala muito de sonho, mas eu acho que às vezes a gente tem medo de perguntar qual é o sonho que Deus tem para a minha vida. Porque às vezes a resposta humanamente vai ser contra o que tu acha que é bom para ti, mas Ele sabe todas as coisas, Ele tem o melhor, né? Então assim, mas aí você tem que se deparar com a maturidade, né? E fazer a pergunta. Dar um passo. Fazer a pergunta. Não é simples, Não. Fazer a pergunta, mas tem que fazer. Não é. Mas olha só, esse Deus, eu creio, trouxe de volta vocês para o nosso aconchego. É verdade. Aqui ficou todo um grupo enorme. É verdade. Em oração, ele vai voltar. E eles voltaram. É verdade. Caminhando assim para uma parte final, eu perguntaria assim, Eduardo Corrêa, diretor executivo de uma empresa de uma dimensão nacional, Sim. pertence a um grupo muito grande, Exato. né? Alcançou um ponto alto da sua carreira até agora e Deus certamente tem propósitos ainda maiores. Como é este diretor executivo de uma empresa nesta dimensão, sendo cristão? Essa pergunta ela é profunda, mas ela é importante da gente responder com alguns aspectos aqui. Vou tentar esclarecer. Assim, nós como empresa, nós somos uma empresa muito séria, muito séria. E também como um executivo, liderando o time que eu lidero, eu tenho 105 pessoas que trabalham no meu time, espalhados pelo país inteiro, eu tenho um relacionamento muito grande com muitas pessoas. Mário, é natural que venham diversas e milhares de situações para te tirar da tua comunhão com Jesus e te tirar do que é o centro da vontade dele, realizando coisas. Então assim, é do mundo do negócio. Nem todo mundo que está na rua, e não é só lá, mas em vários lugares, nem tudo que está rodando na rua, ele tem uma intencionalidade do bem. E aí você precisa se posicionar. Se posicionar não é ser grosseiro ou ser duro, mas é se posicionar, você olha para a tua verdade, que no meu caso é a verdade bíblica, e apresenta a situação, ou a conversa, ou o WhatsApp, ou o que for, e tenta conduzir o tema desta maneira. Então assim, esse é um detalhe, né, alguns aspectos. Outro aspecto, gente, o que tu vê, Mário, de gente que alcança determinadas posições, e aí eu não os culpo, porque eu fui assim, no meu primeiro bloco eu falei, Sim. que se embarcou dessa vaidade, desse orgulho, desse posicionamento. As pessoas às vezes não têm a capacidade de falar um bom dia, não tem a capacidade às vezes de ver, poxa, tá vendo a questão da inundação, como é que tá a tua família, sabendo que a pessoa mora do outro lado ali no Guaíba, sabe, como é que tá, aconteceu, tá tudo bem. É uma sensibilidade que você precisa ter, porque o mundo
está esfriando em termos de relacionamento. Então, assim, quando tu te apresenta, quando nas conversas, nos e-mails, nas reuniões, tu apresenta uma serenidade, às vezes você está em discussões acaloradas, coisas difíceis, cara, mas quando você traz serenidade, você traz a paz do Espírito, cara, tu acalma, né? A palavra de Deus fala que a palavra branda apacenta o furor. Eu creio muito nisso. Né? Então, você está numa reunião dessa, ou está numa discussão, no embate de qualquer que seja o meio de comunicação que tu use, cara, é uma palavra branda. Em vez de responder e-mail, chama o cara, toma um café com o cara, alinha para cá, para lá. E o terceiro aspecto, Mário, que eu tenho tentado fazer, e eu acho que tem dado certo, você viu como é, acho que talvez os espectadores aí, os ouvintes não estão conseguindo ver na íntegra, né? Mas eu estou vestido uma camiseta Hering, uma malha, uma calça jeans e um tênis. Eu tento tentar buscar diariamente a simplicidade. Eu não sou mais do que ninguém. Jesus não era mais do que ninguém, ele era o Senhor de todas as coisas e sempre se apresentou de forma muito simples, dócil e amável. Então, assim, eu tenho tentado pegar esses três aspectos, porque, e aí, um exemplo engraçado que eu quero dizer para vocês aqui, nossos ouvintes, quando eu fui convidado pelo Fonte, né, o Fundo Filantrópico que eu mencionei recentemente, eles tinham me pedido uma fotografia, e eu acabei esquecendo de passar, sei lá o que, e eles pegaram uma fotografia e postaram essa fotografia, já demonstrando que eu tinha recém entrado no Conselho de Administração, aquela coisa toda, e era uma fotografia minha, da minha época, do meu primeiro bloco. Então era de terno, era de camisa de alfaiate, de abotoadura, cara de sério. Aí eu virei pro Evandro, falei, Evandro, cara, isso não me representa mais. Isso não me representa mais. Eu não quero ser visto dessa maneira, eu quero ser visto um cara que possa ter acessibilidade. Eu quero que as pessoas me vejam com acessibilidade. Para quê? Abre seus corações, Mário. Uma oportunidade, talvez, na empresa de tu falar de Jesus. Abre seus corações, se você é um cara acessível num táxi, num Uber, pegando um voo do lado de alguém, que ele vê que você transborda essa calma, e aí poder iniciar uma conversa, essa conversa desdobrar alguma coisa positiva, e talvez isso seja uma sementinha que você vai plantar ali. Então eu gosto de pensar assim, como executivo, cuidando à frente desse negócio que é muito grande, como eu trato esses três aspectos, e como eu te disse, diariamente eu tenho que fazer esse exercício. Diariamente eu tenho que olhar, poxa, não me deixa me perder. Eu falo assim, nas minhas orações diárias eu falo, Jesus, livra-me de mim mesmo. É uma oração que eu faço. Porque se eu deixar a minha carne, a minha intenção pessoal, eu vou voltar pro cara que eu era no bloco 1. Se eu deixar essas coisas andar, eu vou apresentar algo que não é o que Jesus se agrada, o que ele gostaria de ver. Nós somos falíveis. Somos falíveis. E é aí que está, a transformação do homem, que ela não se finda, né? Ela não vai acabar, só vai acabar a hora que você estiver com ele lá na frente. Ela vem com esse objetivo da gente buscar estarmos conectados e dentro dessa jornada com o propósito acertar o alvo e não no Bem, alvo. você vai ver aqui agora no final o logo do nosso podcast, né? Filosofia da Graça. E eu senti a necessidade de deixar explícito aqui o versículo que sempre me tocou, Romanos 1, versículo 16, o início dele, né? Ele fala, eu não me envergonho do meu evangelho, que será a salvação. Eu queria aproveitar, já que você puxou esse gancho de uma passagem bíblica, deixar uma passagem bíblica que para mim ela é muito forte. É a passagem bíblica de Davi, não é?
Davi no Salmo 51, já era rei, já tinha conquistado um monte de coisa, estava cheio da grana, um monte de conquistas militares para lá e para cá. Só que naquela situação, um pouquinho antes do Salmo 51, Davi comete um pecado complexo, difícil. Ele arma para assassinarem Urias, esposo de Betseba, e aí ele vai e adultera com Betseba. Então esse é o contexto que começa o Salmo 51. E é lindo de ver, então depois deixar para todos irem buscar, como Davi até o versículo 10, 12 aproximadamente, ele está falando, poxa Deus, não esquece de mim. O seu amor não está longe de mim. Ele pede perdão pelos pecados, transgressões. Então, ele vem com um coração arrependido dos atos que ele tinha cometido. E aí, no finalzinho daquele capítulo, ele fala assim, porque eu ainda vou falar muito a teu respeito, porque eu quero que as pessoas saibam quem é o Senhor. Então, ele desenvolve isso. E isso é tão lindo de ver, porque Deus nunca pediu para mim, para você, nem para ninguém a perfeição. Mas Deus considerou Davi amigo, porque ele tinha esse coração. Um coração maleável, dócil, de saber quando ele errar ou errou nesse caso, dar o passo para trás. E aí reconhecer o erro e retomar essa comunhão com Deus e seguir no avanço das coisas que Deus tem para a vida dele, e como fez, como eu acredito que fará na tua, na minha, de todos que estão conosco aqui e queiram isso para as vidas deles. Gente, como foi importante esse encontro maravilhoso. Quero agradecer a Deus por a gente ter se encontrado fortemente. Não somente nós os dois. Verdade. Muito obrigado por você ter visitado o nosso Filosofia da Graça. E teremos mais oportunidades. Não tenha dúvida. Vai ser Deus um prazer. abençoe você e a sua família. Verdade. Muito obrigado. Mário, a todos os ouvintes, espectadores, agradeço enormemente a oportunidade de ter compartilhado com vocês um pouquinho da minha vida e principalmente vocês entenderem que é pelo poder de Deus que essas coisas podem acontecer. Não é o Edu, não é o Eduardo, não é a Carol, não são meus filhos, mas é o poder de Deus. E você se colocar na mão dele, ele faz maravilhas, ele te leva a outros patamares que você vai se surpreender. Então, meu agradecimento pela oportunidade, né, Mário? Ao Gonçalves também, da rádio, e o time todo, o Eduardo, obrigado. E espero em breve encontrá-los para algum outro bate-papo. Eu gosto bastante de compartilhar temas da vida e que possam realmente ser frutíferos para todos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado.